Preparados para a aula de hoje? Nós vamos estar revendo o assunto de raiz cúbica, tá bom? A raiz quadrada é quando o índice é 2. Agora, quando a raiz é cúbica, o índice é 3. Vamos então ver como se resolve. Vamos estar resolvendo raiz cúbica de 8. Vamos pensar ali na raiz quadrada, nós tínhamos que ver, era um número multiplicado por ele mesmo, que dava esse valor do radicando. Agora nós temos que pensar em um número multiplicar ele 3 vezes. Ou seja, um número multiplicado por ele mesmo e multiplicado por ele mesmo de novo. Então aqui nós vamos pensar que será o número 2. Por que número 2? Pois 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Fica 2 ao cubo porque nós temos aqui raiz cúbica, então resultado elevado ao cubo. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Vamos fazer agora um outro exemplo, raiz cúbica de 27. Esses números aqui são os mais fáceis, são baixinhos, né? A gente consegue até, se a gente sabe bem a potenciação, a gente consegue se lembrar. Eu sei que o resultado é 3, pois 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, nós vamos estar calculando uma raiz cúbica de um número maior, 1728. Ah, professora, mas esse é muito grande. Como nós vamos estar resolvendo esse? Bom, é muito simples, muito fácil. Lembra o método da decomposição em fatores primos? Então, é isso que nós vamos estar utilizando. Vamos estar calculando, então, fatorar 1728. Eu vou lá fatorar o número. Então, 1728 é um número par. Então, eu vou começar a dividir por 2. 1728 dividido por 2 vai dar 864. Ainda é número par, vou dividir por 2. 864 dividido por 2 dá 432. Ainda é par, continua dividindo por 2, que vai dar 216. Ainda consigo dividir por 2, que vai dar 108. Dividindo por 2 de novo, vai dar 54. Dividindo por 2, vai dar 27. Agora, o 27 não é mais par. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Então, 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. 3 divide por 3, que vai dar 1. Olha só, o número ficou grandão, né? Fazendo agora, como nós temos aqui a raiz cúbica, então vamos ter que juntar de 3 em 3. Vou estar fazendo os grupos de 3 em 3. Aqui, juntei 3, juntei 3. O resultado agora, a gente vai pegar aqui entre os 3, número 2, sai o número 2. Entre os 3, número 2, sai o número 2. E nos 3, número 3, sai o número 3. Eu vou estar mostrando o porquê disso. Nós temos aqui, ficaríamos assim o resultado, raiz cúbica de 2 ao cubo. Então, é igual, eu corto a raiz e corto a raiz, o expoente, e sobra o número 2. Nós vamos estar vendo essa situação quando trabalharmos com radiciação, beleza? Então, agora, multiplicando, pegamos agora os números que sobraram. 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou seja, o resultado da raiz cúbica de 1728 é 12. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas professora, o que é essa coisa de raiz enésima, né? Que vem logo lá no enunciado.
Então, para representar um número qualquer, nós escrevemos a letra N no índice e chamamos essa raiz de raiz enésima. Então, vocês podem estar vendo, é apenas um enunciado matemático. Porque vocês podem se lembrar que a raiz quadrada, o índice é 2, não é mesmo? Você tem ali, ao invés do N, o índice virá 2. Na raiz cúbica, o índice é 3. Então, o valor de N será 3. Na raiz quarta, o índice é 4. Ou seja, o valor de N é 4. Na raiz quinta, o índice é 5. Então, ali nós temos o valor de N será 5. Assim, nós representamos então a raiz enésima com o índice N. Existem aqui alguns fatores importantes que vocês precisam saber. Quando o índice é par, quando esse númerozinho ali, o N, é par, o que quer dizer isso? Ou seja, qualquer raiz de índice par de um número positivo é o número positivo, que é elevado ao expoente correspondente a esse índice, que vale ao número dado. Ou seja, quando você tem ali, por exemplo, o radicando negativo e o índice é par, não vai haver raiz real para ele, não tem nenhum número real a ele. Por quê? Não existe raiz real de um número negativo se o índice for par. Porque não existe um número que é elevado ao quadrado de 4 negativo. Então, isso aqui é importante. Se lá dentro o radicando é negativo, mas ali o índice for par, não tem resposta, tá? Não vai ter esse resultado no conjunto dos números reais. Isso vocês vão estar vendo lá no conjunto dos números complexos no ensino médio, que vocês vão entender que lá vai ter solução, mas no conjunto dos números reais não há solução. E aqui vocês também podem ver que quando o índice é ímpar, aí quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é positivo, a raiz se torna positiva. Aí quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é negativo, a raiz é negativa. Aqui muda a situação. Quando você tem um índice ímpar, né, o resultado vai ser positivo. Vocês têm aqui, por exemplo, raiz cúbica de 8. Pode observar aqui. Raiz cúbica de 8, nós temos 2 e o resultado é positivo. Agora, quando vocês têm o índice ímpar, tá, e o radicando é negativo, a resposta, ou seja, a raiz, vai ser negativa, pois 2 negativo elevado ao cubo é igual a 8 negativo. Só existe resposta, só existe uma raiz quando o índice é ímpar. Lembre-se disso. Quando é par e o radicando é negativo, não existe solução para o número no conjunto dos números reais. Ali nós temos o exemplo, raiz quando o índice é 7, raiz de 1, né? Então, é 1, pois 1 elevado a 7 é 1. Quando aqui dentro o radicando é negativo, mas o índice é ímpar, então vai ter resposta assim tranquilamente, vai ser 1 negativo. Lembrando disso aqui, ó, quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é positivo, a raiz é positiva. Quando o índice de uma raiz é ímpar e o radicando é negativo, a raiz é negativa. Ficou bem claro, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula e se ficou alguma dúvida, comentem, beleza? Até a próxima aula.